Bom dia, povo de Deus, paz do Senhor. Aqui é o pastor Anderson Luiz, sou da Igreja Batista Casa do Senhor, e nós vamos começar uma série de estudos bíblicos devido a essa pandemia. A nossa igreja suspendeu alguns cultos, e antes de fazer o estudo bíblico eu queria falar sobre esse assunto. Nós estamos vendo alguns irmãos pela internet, pelas redes sociais, fazer um alarde, uma briga, acusações, até de baixo calão, de igrejas que vão abrir. Existem irmãos reclamando que os pastores são irresponsáveis. Se os pastores vão abrir a igreja, louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o Deus que vai ter algumas igrejas abertas. Os pastores entenderam que é importante manter as igrejas abertas. Se eles entenderam assim, bendito seja Deus. Talvez alguns possam até estar abrindo apenas para arrecadar, para não perder a arrecadação. Mas eu acredito na boa fé das pessoas, que as pessoas estão fazendo isso para que a mensagem do Evangelho seja pregada, que possa ter assistência. Se você é de uma dessas igrejas que vai abrir as portas e você está com suspeita, não vá ao culto. Respeite a orientação do seu pastor. E se você está bem fisicamente, está bem de saúde e quer cultuar a Deus, faça isso com alegria, com amor, com gratidão, intercedendo por aqueles que não estão lá. E se você faz parte de uma igreja que não vai abrir, suspendeu o culto por orientação das autoridades, por causa que atendeu ao pedido dos infectologistas de evitar aglomerações, também não critique o seu pastor. O seu pastor está fazendo isso para precaver as enfermidades. Nós sabemos que esse vírus tem ceifado milhares de vidas no mundo inteiro, e os mais afetados são os idosos. Talvez você não tenha nenhum idoso em casa, talvez você não tenha uma pessoa com doença crônica, mas você pode transmitir a alguém que tem em casa, e através dessa aglomeração, esse vírus pode chegar. Eu acredito que as autoridades estão fazendo isso para prolongar um tempo, para que haja uma descoberta de uma vacina, de uma cura. Nós já temos ouvido em notícias de que alguns países já estão até perto de descobrir algum remédio, alguma cura para isso. Irmãos, nós não devemos ficar discutindo em redes sociais. Nós devemos entender, como está escrito em Hebreus, que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Eu acho que não é legal para o povo de Deus ficar acusando uns aos outros, dizendo que um não tem fé, outros dizendo que outros não têm responsabilidade. Eu acredito que se alguém está abrindo, porque quer pregar a palavra, quer continuar fazendo, e se você que não vai abrir, entenda que você não deixou de ser cristão porque não vai cultuar a Deus durante uma semana ou 2 semanas. Você ainda continua sendo cristão. Lembrando que a igreja, por vezes, deixou de cultuar. Na perseguição da igreja primitiva, não havia culto, mas ouvia a pregação da palavra. Nós devemos entender que muitos irmãos nossos que estão espalhados pelo mundo, em países que há perseguição religiosa, que eles não podem fazer culto, mas a pregação e o testemunho desses cristãos estão em evidência. O que dizer de nossos irmãos que trabalham à noite e não podem estar conosco no culto? Esses irmãos fazem parte do corpo de Cristo. Mas se você acha que não precisa congregar, não precisa fazer parte do corpo de Cristo, aí eu acho que você está se equivocando em relação à palavra de Deus. Vamos ao nosso estudo bíblico. Nós estamos estudando a lição da Central Gospel, o Espírito Santo, onde o comentarista é o pastor Gesiel Gomes. Eu gosto muito desse pastor. Se você ainda não viu nenhuma mensagem dele, eu acho que você deveria ouvir. Ele é conhecido no meio nosso como o príncipe dos pregadores. Eu gosto muito do Gesiel, do Hernandes, eu gosto muito do Augusto Nicodemo. Eu sou bem eclético, né? Eu vou do pentecostal até o tradicional, que eu gosto muito. Tá certo? E o estudo hoje sobre o Espírito Santo são sobre os dons espirituais. Está lá em 1 Coríntios 12, do 1 ao 11, que diz assim o texto: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios,
mas o Senhor é o mesmo. Então não existe diversidade. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Essas manifestações espirituais, elas têm uma utilidade. E essa utilidade é para o reino e para a edificação do corpo de Cristo. Aí Paulo vai começar a enumerar quais são esses dons espirituais. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outra, a operação de maravilhas. E a outra, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outra, a variedade de línguas. E a outra, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Antes de nós estudarmos aqui, o autor da lição, ele vai tratar e explicar o que é cada um desses dons, mas antes é necessário a gente falar sobre a diferença das visões, né? Os pentecostais têm um tipo de visão em relação aos dons espirituais, os tradicionais, os reformadores, eles têm também um outro tipo de visão em relação a esses dois. Eu acho que essas divergências, elas até se complementam. Nós podemos chegar a uma complementação de uma visão e da outra. Nós vamos tentar buscar um equilíbrio aqui e buscar falar uma teologia bíblica, buscar explicar o que a Bíblia diz aqui, tá certo? Sem entrar em questões de debate, talvez falando alguma coisa sobre o que um pensa, sobre o que o outro pensa, e você lendo a Bíblia em casa, tenho certeza que o Espírito Santo vai fazer com que você entenda melhor. Esses dons espirituais, esses 12 dons, eles são 9, esses 9 dons espirituais, eles são divididos em 3 partes. Os dons de revelação, que são 3, os dons de inspiração, que também são 3, e os dons de poder, que também são 3. O pastor Gisel Gomes, ele vai explicar cada um desses dons aqui. E na primeira etapa, os dons de revelação, está palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Vamos entender um pouquinho esses dons de revelação. O primeiro, palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria, ela é conhecimento que Deus dá, a sabedoria que vai além da sabedoria humana, da ciência humana. Ela é a solução de problemas vindo diretamente da parte de Deus. Foi o que aconteceu no caso de Salomão, de Neemias, Esdras, Daniel, que foram usados de forma sábia para discernir e resolver problemas em que a sabedoria humana não conseguiu. Então são homens dotados de uma sabedoria extraordinária para solucionar problemas. O segundo dom de revelação é a palavra de conhecimento, que os pentecostais vão dizer que é o conhecimento oculto, aquilo que está guardado no coração do homem ou na mente de Deus, e somente Deus pode trazer à tona esse tipo de conhecimento, e é claro, tudo isso baseado na palavra de Deus. Se não tiver base na palavra de Deus, isso não tem valor nenhum. Em terceiro lugar, nós também vemos como dons de revelação o discernimento de espíritos. Nós sabemos que o homem, ele é induzido, ele é conduzido por 3 coisas: pelo Espírito Santo de Deus, pelo inimigo de nossas almas, por Satanás, ou até mesmo pela força humana, pela tendência da carne. Então é necessário termos discernimento de espírito para entendermos se uma coisa está vindo da parte de Deus, ou se é o inimigo que está usando, ou se é apenas alguma coisa da carne, alguma coisa que vem da geração de Adão, alguma coisa que vem do pecado da carne. Nós devemos ter esse discernimento. O próprio apóstolo João vai dizer que nós devemos provar os espíritos. Olha aí o dom de discernimento de espíritos. Nós devemos ter entendimento e devemos ter comunhão com o Espírito Santo para podermos discernir essas coisas que acontecem no seio da igreja e até no nosso trabalho, na escola, na faculdade, entendemos certas coisas. O segundo aspecto, a segunda divisão, são os dons de inspiração. O primeiro fala de profecia. A profecia, ela é a palavra direta de Deus, a revelação direta de Deus, é uma palavra direta de Deus
a igreja. Não é o sermão expositivo de forma estudado, de forma pleno, de forma a ter a iluminação do Espírito Santo para entender um texto, mas sim uma palavra direta, vindo direto do Espírito para as pessoas. Essa é a profecia. O segundo dom de inspiração é a variedade de línguas. Essas variedades de línguas, elas podem ser umas línguas humanas, ou, como alguns pentecostais dizem, uma língua que é uma comunicação direta, em que o Espírito Santo conduz essa oração, em que o Espírito Santo leva diretamente a Deus essa oração. Pode ser uma oração, uma intercessão, um louvor, uma súplica, em que é conduzido pelo Espírito de Deus. Em terceiro lugar, existe a interpretação de línguas, que é usada para quando alguém fala em línguas em voz alta, audível a toda a igreja, haja alguém que interprete. Pode ser a mesma pessoa ou pode ser alguém, uma outra pessoa que interprete essa língua. Essa língua, ela é para edificação do corpo da igreja. Paulo vai dizer que nós devemos falar em línguas baixas no seio da igreja, né? Que quem ora em línguas, ora bem, né? Então nós não devemos reter as pessoas que falam em línguas no culto. Mas se você quer falar em línguas no culto, ora embaixo. Mas se Deus estiver te levando a trazer uma mensagem para a igreja, vai haver alguém que interprete. E essa interpretação é para a edificação do corpo de Cristo. Nós devemos entender isso. Pentecostais e tradicionais, eles diferem um pouco nesse entendimento. Tá certo? O outro aspecto, a outra divisão, são os dons de poder. E o primeiro dom de poder, que o pastor Gisel enumera aqui, é a fé sobrenatural. É o dom da fé. Essa fé, ela não é a fé natural, que qualquer ser humano tem, de acreditar em alguma coisa, de acreditar em dias melhores, de acreditar que vai pegar um ônibus aqui e vai chegar no seu trabalho. Essa é a fé natural. E existe a fé que nos conduz à salvação. Essa é a fé que é dada por Deus, através do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E nos convence que somos pecadores. Nos leva ao arrependimento e nos leva a crer em Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador. Esta é a fé para a salvação. É a fé que gera em nós a vida eterna. A fé como dom espiritual é a fé que nos conduz a uma fé extraordinária. A crer que Deus ele vai realizar coisas grandes através de nós. Foi o caso de Elias, o caso de Pedro e João, quando iam no templo orar e estavam ali um coxo pedindo esmola na porta do templo. E ele te disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levante onda. Que fé sobrenatural, que fé extraordinária. A Bíblia também vai dizer que existem também os dons de curar dentro desses dons de poder. E a Bíblia vai nos dizer que Cristo outorgou à sua igreja os dons de curar. Aliás, ele diz também que estes sinais seguiriam os que crerem. Em seu nome falariam novas línguas e porariam as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Isso não quer dizer que nós vamos orar por todos os enfermos e todos os enfermos serão curados. Nós devemos entender que nós estamos nesse mundo e sujeito às aflições desse mundo. Tudo que sucede ao justo, sucede também ao ímpio, diz Eclesiastes. Nós não estamos imunes à doença, né? Estou vendo muitas pessoas dizer que praga nenhuma chegará à sua tenda, né? Aquilo é um salmo poético, fala da grandeza e do livramento de Deus. Nós devemos entender que Deus pode nos livrar se Ele assim tiver um propósito, mas também nós podemos ficar enfermos, ficar doentes, pegar algumas coisas, sofrer uma bala perdida. Nós estamos nesse mundo e, como disse Jesus, no mundo nós teríamos aflição. Então nós devemos orar por todos os enfermos, mas nós devemos entender que para uma pessoa ser curada depende da vontade de Deus, da soberania total de Deus e da fé daquela pessoa. Em terceiro lugar, sobre dom de poder, existe a operação de milagres. E a operação de milagres é mais do que curar, é algo extraordinário. É algo que sai de apenas de uma cura, é algo sobrenatural, algo que chama dons de maravilhas. Josué orou e o sol parou. Que maravilha! Eu já ouvi muitos testemunhos de muitos homens de Deus, não só da Bíblia Sagrada, mas durante o período da história da igreja, período esse da reforma, em que homens oraram pedindo a Deus que não chovesse para viajar, e aconteceu milagres extraordinários que chocaram muito. Deus ainda continua. Reformadores
e pentecostais divergem, acham que esses dons foram só para aquela igreja daquela época. Outros acreditam que esses dons são para os dias de hoje. Eu particularmente acredito que a manifestação desses dons são para nós, porque Paulo está orientando as igrejas, principalmente a igreja de Corinto, que tinha muitos problemas com dons espirituais. E Paulo está orientando a igreja de Corinto e também a todos nós a sabermos usarmos esses dons espirituais para a edificação do corpo da igreja. Concluindo, irmão, esse estudo revela-se muito importante, uma vez que os dons são tão necessários hoje quanto nos dias da igreja primitiva, pois é por meio deles que o corpo de Cristo exerce sua autoridade e executa o necessário serviço a Deus. Por meio desses dons, o Senhor supre as constantes e variadas necessidades da igreja, principalmente no que se refere à maturidade e à constância na fé. Os dons são concedidos para o benefício da igreja toda, não só para o usufruto individual, mas para o uso corporativo. Os diversos dons são citados em 1 Coríntios 12, 8, 10, bem como Efésios 4, 11, Romanos 12, 6 a 8. Quando combinamos essas listas, encontramos 19 dons e cargos diferentes. Uma vez que a lista de Romanos não é idêntica à de 1 Coríntios, podemos supor que Paulo não estava tentando tratar exaustivamente do assunto em nenhuma dessas passagens. Apesar de os dons citados serem apropriados para o ministério da igreja, Deus não se restringe a essas listas. Ele pode dar outros dons como bem lhe aprover e segundo a necessidade da igreja. Tá bom, irmãos? Então, eu queria deixar esse estudo bíblico para toda a igreja, para a edificação do corpo da igreja. Busque a plenitude de Cristo, busque ser um servo cheio da presença de Deus, que eu tenho certeza que você vai ser usado poderosamente através das mãos de Deus. Tá bom? Nós tivemos num outro estudo, talvez amanhã a gente já coloque um outro estudo para a glória de Deus. Tá bom? Fique na paz, Deus te abençoe e Deus abençoe a toda a igreja em nome de Jesus.